Olá, seja bem-vindo ao canal da Dramaturgia, um espaço dedicado a falar das dramaturgias dos mais variados tempos e lugares. Eu sou Samuel Kim e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma obra de 1919 do Bertolt Brecht, Luz nas Trevas. Se você curte esse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever no canal e vamos lá! Bom, antes de nós falarmos especificamente da dramaturgia Luz nas Trevas, parece ser interessante a gente trazer uma conceituação que o Anatol Rosenfeld ele trata ao se referir à obra do Brecht, que é a seguinte: ele a divide a obra do Brecht em três fases. Uma primeira fase, que é chamada de fase expressionista, que são as obras produzidas na década de 1920, em que, segundo o Rosenfeld, há uma emoção muito mais presente do que uma razão nas obras dele. Depois, em 1930, na década de 30, ele considera uma segunda fase em que o Brecht está elaborando a sua teoria. E aí surgem as peças didáticas e há um arrefecimento dessa emoção e a razão ela é predominante nas suas peças. Na sequência, o Rosenfeld trata como uma terceira fase, no final de 1930, que seria uma fase da maturidade. Essa fase da maturidade seria uma síntese das duas outras, em que haveria um equilíbrio entre a emoção da primeira fase e uma razão da segunda fase. É importante compreender que essa visão do Anatol Rosenfeld não é uma posição em que não mereça discussão. Há alguns teóricos que olham para ela e com uma certa desconfiança, porque seria um tratamento um tanto quanto positivista da visão dele, em que o Brecht, à medida que ele vai envelhecendo, naturalmente as suas obras seriam mais qualificadas. Então, não são todos que compram essa ideia de olhar uma progressão na obra do Brecht. Bom, e a gente vai tratar aqui de uma obra que é de 1919. Brecht nasceu em 1898, então a gente está falando de uma obra que ele escreveu aos 21 anos, e uma obra um tanto quanto interessante. Vamos a ela. Luz nas Trevas, ou Lux in Tenebris, escrita em 1919 pelo Brecht, tem como temática o capitalismo e o seu sistema de exploração. Como é que acontece o enredo na peça do Brecht? Há uma personagem chamada Paduk. Essa personagem frequentava um bordel da Madame Hug. Porém, num determinado dia em que ele não tinha mais dinheiro, ele foi expulso desse bordel. Com isso, ele pensa numa vingança para acabar com o bordel por conta da humilhação a qual ele passou. E o que ele faz diante disso? Ele ilumina a rua, ele coloca um poste para iluminar a rua, para fazer com que as pessoas possam ser vistas e com isso tem algum receio de frequentar. E além desse poste, desse refletor que ele coloca na rua, ele abre uma banca para informar as pessoas sobre as doenças venéreas. Doenças essas que seriam pegas frequentando o bordel. Ele passa a ter um certo sucesso com a sua banca. Inclusive, ele é entrevistado por um repórter querendo saber da grandiosidade do seu trabalho, grandiosidade moral de ele pensar na população e explicar, trazer esclarecimento. E ele, de maneira bem hipócrita, diz que o objetivo dele realmente não é ganhar dinheiro, e sim salvar os homens desse grande mal que é a prostituição, e o que traz essa prostituição com as suas doenças venéreas. A questão é a seguinte: à medida que o tempo vai passando e o seu negócio vai se tornando um sucesso, há um grande problema, há uma contradição nessa atitude dele, que é: se ele acaba com os frequentadores do bordel, logo o seu negócio vai falir também. E como solução, a Madame Hug faz uma proposta ao Paduk que ele vire um sócio do bordel. E com isso, como ele não tem nenhum fator moral do seu trabalho de esclarecimento da população, ele aceita
e ele vai formar um novo negócio e vai ser um grande acionista, vai ser sócio do bordel da Madame Hugh. É uma peça interessantíssima, ele escreve com 19 anos, mas a gente já consegue entender um posicionamento claro e que vai perpetuada em toda a obra do Brecht, que é o seu posicionamento, um posicionamento frente ao capitalismo e que já desde cedo ele tinha aproximação com as leituras do Marx. O Paolo Chiarini, neste livro, um belíssimo livro, ele trata da obra do Brecht, ele diz o seguinte: em virtude da organização burguesa da sociedade, o capitalismo precisa do idealismo, não apenas como cobertura ideológica, mas, e aqui reside a agudeza da análise brechtiana, como um instrumento para aumentar os próprios lucros, para levar ao máximo a exploração. Se você ainda não leu Lux in Tenebris, Luz nas Trevas, recomendo, é um texto belíssimo e que a gente pode ainda olhar para o nosso Brasil atual e compreender essas facetas de personagens e personalidades que são os paducs que circulam por aí. Bom, se você não se inscreveu ainda no canal, peço encarecidamente que você se inscreva, se você curtir esse tipo de conteúdo, e também faça chegar aquelas pessoas que possam se interessar, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.